Olá, mais uma vez estamos juntos aqui por este canal, um canal que tem o propósito, o objetivo de abençoar vidas que assistem a estas mensagens. Neste mês de maio, a denominação batista, ela tem como tema o mês da família. E todas as igrejas, todos os assuntos tratados, todas as programações nas igrejas estão voltadas para a família. E aqui neste áudio, neste vídeo, nesta mensagem, eu quero compartilhar também sobre a família. E para tanto eu quero ler um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Salmo 127, versículo 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo de número 127, versículo 1. Nós precisamos entender, diante de Deus, como é a nossa casa, como ela deve ser, de que maneira. Quando pensamos numa casa, objeto, na construção, precisamos de materiais, tijolos, pedra, areia, cimento e tantas outras coisas para que essa casa seja construída. Então, pensando nesse modelo da construção de uma casa, mais no sentido espiritual, é isso que eu quero compartilhar. Como que a minha família e a sua família deve ser. E toda casa, ela deve começar pela base, pelo alicerce. E essa base, ou esse alicerce da casa, tem que ser sólido, tem que ser firme para sustentar as paredes, sustentar toda a casa. E olhando nesse aspecto, nessa ilustração, há um texto que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso está registrado lá na Bíblia, no Novo Testamento, num livro chamado Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22. Esse texto nos mostra que a nossa família, olhando na ilustração de uma casa, a base precisa ser Cristo, que é a rocha. Há um outro texto, que é uma parábola, registrada em Mateus 7, de 24 a 27, que é a parábola que trata de dois homens que construíram uma casa. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu a casa sobre areia. E quando veio a chuva, os ventos, a tempestade, a casa que estava construída na rocha permaneceu firme. E a outra que estava construída na areia derrubou, o vento derrubou, a chuva derrubou. Pensando nessa ilustração, se a minha casa espiritual, família e a sua estiver alicerçada em Cristo, pode vir os problemas que for. Pode vir as coisas externas tentando destruir, derrubar nossa família, mas a nossa casa, que tem como base a rocha que é Cristo Jesus, ela vai estar firme. Uma outra coisa, olhando na ilustração, a casa precisa ter paredes. A parede protege a casa do vento, da chuva, do frio, de tantas outras coisas. Ou seja, são a proteção da casa. Olhando também nessa ilustração, Neemias vai dizer isso: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Está registrado no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14.
seja, as paredes são a proteção da casa. Então, Cristo precisa ser a proteção da nossa casa. Então, as paredes espirituais, como Neemias trata, grande e terrível, pelejai por vossos irmãos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias, ele edificou muros para proteger aquela cidade. E as paredes da nossa casa, da nossa família, também precisam ser protegidas com paredes espirituais. Uma outra coisa, uma casa precisa de um teto, de uma cobertura acima de nós. E essa cobertura, nessa ilustração, representa a presença do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Salmo 91, 1. A presença do Senhor deve ser a cobertura da nossa família, da nossa casa, da nossa vida espiritual. Então, o teto da nossa casa precisa estar sob a proteção de Deus. Percebem que numa construção comum de uma casa, cada parte tem a sua característica, o seu papel, na família também. A água. Como viver numa casa sem água? Difícil, né? E aqui na ilustração que estamos usando da família, a água representa a nossa fé. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Como não pode haver falta d'água numa casa, a água da nossa vida espiritual é Cristo Jesus. É a nossa fé. É a nossa esperança em Cristo Jesus como família. Também a luz. Quem vive na escuridão dentro de uma casa? Difícil. Você não consegue andar, você não consegue se movimentar dentro de uma casa se houver escuridão. Precisa ter luz. E a luz aqui nessa ilustração que estamos traçando é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Ou seja, na família não pode faltar a luz para iluminar a nossa vida familiar, que é a palavra de Deus. Precisamos estar sempre prontos, preparados através da palavra de Deus. E como família, como é importante a família que se dedica ali, marido, esposa, filhos, lendo, estudando, meditando na palavra de Deus. Então, se a sua casa, se a sua família, espiritualmente falando, nessa ilustração, não pode viver sem a luz, que é a palavra de Deus. Ou seja, para uma casa ser completa, ela precisa ter todos esses itens que eu mencionei. Ela precisa começar tendo uma base sólida, que é Cristo Jesus, a rocha. Ela precisa de umas paredes para dar proteção. Precisa de umas paredes para fortalecer, como eu mostrei em Neemias. Ela precisa ter o teto para proteger do frio, da chuva, dos intempéries da natureza. E isso representa a presença do Senhor na nossa vida. Essa casa vai precisar de água, de luz dentro dela. E a água representa a nossa fé. E a luz representa a palavra de Deus. Então, uma casa, uma família que não tem esses itens, ela está incompleta. Porque a família que Deus espera de nós é esta família. Lembram do tema edificando a minha casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, que neste mês da família,
Você, ao assistir esta mensagem, você que ler os textos a qual eu mencionei aqui, buscando lá na palavra de Deus, você possa usufruir dessa palavra, mas eu faço aqui uma sugestão. Faça isso junto com a sua família. Sente com a sua família, reserve um tempo com a sua família. Hoje nós estamos vivendo uma vida tão dispersa com a tecnologia. Hoje a televisão, o celular, a internet tomou o lugar da família. E nós precisamos resgatar isso. Devemos resgatar isso através da ilustração que eu falei, da luz, que é a palavra de Deus, da água, que é a nossa fé. Então vamos fazer isso. Vamos viver dessa maneira. Vamos resgatar nesse mês da família esses itens, essas características, e vamos ter a nossa casa realmente edificada sobre a rocha. O meu desejo é que essa mensagem toque ao seu coração, que essa mensagem mexa com a sua família, pois Deus deseja que a minha e a sua família seja edificada sobre a rocha. Que Deus te abençoe. Que Deus faça da sua família uma família forte, fortificada na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.